Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Dr. Arcizete Saraiva, Dr. António Vilar, Dr. Canas da Silva, queridos colegas. Senhoras e senhores deputados, em nome do Partido Socialista também, começar por agradecer o trabalho que tem sido feito pela Associação em prol do doente com artrite reumatoide. Dizer que a missão desta associação é uma missão muito abrangente e uma missão muito vasta, nomeadamente em áreas médicas de apoio social, em áreas de programas de ação e de informação, na colaboração com outros serviços e outros organismos nacionais e internacionais, com a abertura de núcleos regionais, que tem sido cada vez mais e é extremamente importante, e a constituição de grupos de autoajuda, por conseguinte uma missão muito abrangente e muito vasta. Também enquanto profissional de saúde e da área osteoarticular, e por conseguinte, indo de vez em quando vendo alguns doentes da área da reumatologia, mas direcionando logo para o reumatologista, referenciando logo pela importância que tem em serem o mais precocemente diagnosticados e iniciada a terapêutica, porque depois isso terá consequências na funcionalidade dos próprios pacientes. Não queria deixar de dizer que em 30 anos de experiência clínica tive a oportunidade de perceber algo que me deu muito respeito pelos doentes com artrite reumatoide. É que são normalmente doentes com uma grande capacidade de resiliência ao sofrimento. E quando nos chegavam na área ortopédica doentes de artrite reumatoide, por conseguinte já em fase cirúrgica, qualquer pouca coisinha que nós fizéssemos por eles, eles eram doentes agradecidíssimos, muito agradecidos. Porquê? Porque eram doentes com uma grande capacidade de resistência, de facto, ao sofrimento. E sendo a cirurgia praticamente, muita dela, cirurgia paliativa. Portanto, não era cirurgia curativa. Portanto, de facto, os doentes são muito agradecidos, por pouco que se faça, os doentes reumatoides são muito agradecidos. Por outro lado, também é importante perceber que é necessário estar atento aos sintomas da doença para, de facto, mais precocemente poderem ser referenciados para ter a maior qualidade de vida e conforto que é necessário aos doentes. Também relembrar que existem cerca de 50 a 60 mil doentes em Portugal, mais ou menos, e provavelmente muitos deles em subdiagnóstico. Haverá muitos deles que não estão diagnosticados e, portanto, este número poderá até ser superior àquele número que acabei de dar. E depois as questões que há pouco foram faladas e que provavelmente vão ser faladas ao longo desta audição, nomeadamente a questão do acesso do doente reumatoide, o acesso à consulta de especialidade de reumatologia, com as assimetrias regionais. E o Dr. Canas da Silva, deixe-me dizer que as assimetrias regionais não são só em Beja e em Porto Alegre. Só há um mês é que um hospital que está a 60 km de Coimbra e a 100 de Lisboa, só há um mês é que teve um reumatologista, porque durante 30 anos a reumatologia foi feita por internistas que tinham uma consulta de autoimunes e, portanto, só há cerca de um mês, numa zona que é a faixa litoral, que é a Leiria, que é da região centro, portanto, só há um mês é que existe um reumatologista num hospital que tem uma área de drenagem de 460 mil pessoas. E, portanto, esta questão das assimetrias regionais já não é só no Alentejo e em Beja, temos grandes dificuldades também na faixa litoral e, às vezes, até no Algarve, curiosamente. E, por conseguinte, a importância desta questão das assimetrias regionais é, de facto, muito importante. Como também o acesso dos doentes ao diagnóstico e aos tempos médios de resposta, quer para o diagnóstico, quer para o tratamento, e ainda o acesso dos doentes aos fármacos biológicos para tratamento da artrite reumatoide, onde Portugal se encontra mal posicionado em relação à média europeia. Como todos sabemos, cerca de 12% inferior à média europeia. E depois o impacto que este déficit ou que esta dificuldade no acesso tem, o impacto socioeconómico, o impacto no trabalho, o absentismo a que leva e, obviamente, a dificuldade também no acesso aos medicamentos biológicos para estes doentes. E, portanto, a primeira questão, no fundo, é uma questão que também já foi respondida e que provavelmente todos irão fazer, é como melhorar o acesso dos doentes com artrite reumatoide nas suas várias vertentes e nas suas múltiplas dimensões. Gostaria também de dizer que me parece, às vezes, que há pouca sensibilidade de colegas da medicina geral e familiar para esta referenciação. Muitas vezes o doente fica muito tempo
no colega de Medicina Geral. Não é porque há empenho e há boa vontade, mas muitas vezes isto tem consequências, porque andam muito tempo com anti-inflamatórios e depois às vezes acabam por ter outros problemas relacionados com a prescrição sucessiva e consequente de anti-inflamatórios, quando provavelmente se fossem mais precocemente referenciados para a área da reumatologia, para os reumatologistas, mas para isso é preciso que os médicos de Medicina Geral e Familiar estejam sensibilizados e, portanto, os reumatologistas insistam nesta informação e nesta literacia nesta matéria da referenciação. Uma outra questão tem também a ver, também já foi referido, com o despacho 5.911-B de 2016, a propósito da livre escolha que estabelece como prioridade a redução das desigualdades entre cidadãos. O que lhes pergunto é se nos doentes com artrite reumatoide o processo de livre acesso e de circulação nos diferentes níveis do sistema ocorre de forma transparente e responsável, permitindo essa equidade no acesso. Também uma questão que tem a ver com a dispensa hospitalar e com a dificuldade de acesso aos medicamentos biológicos, pelo motivo óbvio que todos conhecemos, que é a percepção que os hospitais e que os conselhos de administração têm relativamente aos custos que lhes são imputados com estes medicamentos. E depois, como a doutora Arcisete há pouco falou, ou atrasam, vão empurrando, ou atrasam porque demoram muito tempo para analisar processos e, portanto, estão a analisar ou tentam empurrar para centros mais diferenciados para que os custos possam ser imputados a outros centros. Portanto, como alterar este tipo de procedimentos e como disciplinar, pode ser a palavra certa, como disciplinar estes hospitais, fazemos assumir o tratamento dos seus doentes em tempos de resposta também aceitáveis, como é óbvio. Por último, sabendo que estes tipos de tratamentos provocam, de facto, alguns níveis de despesa elevados nas estruturas de custos das instituições, o que lhe queria, que tipo de propostas podem apresentar para, de facto, haver uma redução destes custos nestas instituições? Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigada.